Olá, seja você bem-vindo a mais um podcast Performance Imobiliária do Grupo DGBZ. Deu um delay aí, Como não podia ser diferente, eu estou aqui com Priscila Patrício. Olá, gente. Tá tudo bem com você? Tá tudo certo. Tá tudo bem. E agora mais com ele, do tamanho de Goiás, Ítalo Queiroz. Fala, mercado imobiliário! Eu tava com saudade. Eu não falei que era do tamanho de Goiás? Ai, cabe no meu coração aquele Goiás, meu Deus. E a gente tá aqui hoje, né, Brasil, pra falar. Vamos segurar o menino, senão ele não para, né? Ele não para. Não para. Ele deu corda. A gente vai falar hoje aqui, o tema de hoje é atendimento e pitch. Aqui, tema muito importante para que a conversão aconteça, para que a performance, né? Porque geralmente a gente tem uma estratégia de marketing, uma história contando ali na campanha e que muitas vezes, quando chega lá no salão de vendas, no stand, esse mesmo padrão não acontece, né? A comunicação, não é a mesma. Ou seja, o cara é atraído por uma comunicação, por um posicionamento lá todo moderno, e aí o corretor não fala nada de modernidade na hora que chega lá, né? Que tá lá. Então, se você, telespec ouvinte, quiser entender tudo sobre atendimento e pitch, fica até o final que a gente vai entregar tudo. Fica com nós, Queiroz. É isso aí. E só explicando um pouquinho o que é o pitch, né? Então, o pitch, na verdade, é um tom de voz, né, que está sendo usado. Uma espécie de um script ali, de como que vai ser feita aquela abordagem. Exatamente. Que segue a linha de raciocínio, né? Tem que seguir. O pitch é quase, vamos dizer assim, um guia, né? É, um guia. Olha, do que você tem que falar, como é que você precisa, e tá bem, e o pitch é legal porque envolve também isso que a Pico falou, né? Quando a gente está falando do tom de voz, da questão da empolgação, da questão de como deve apresentar, tudo isso é pensado ali no pitch, né? Isso é legal. E assim, se for pegar um final, masterizar o que é um pitch, no final é para ser uma venda, né? Exato. Então é para surgir uma venda daquilo ali. Você está vendendo algo. A consequência do pitch é garantir que, inclusive, a experiência da venda seja bem feita, bem executada, né? Ali. É legal isso de falar de tom, né? Porque entra muito nisso também. A comunicação está muito ligada a isso. O cliente, se ele chega, e aí vamos colocar o corretor como a pessoa que está ali fazendo o atendimento. Se ele chega nessa pessoa e não entende, tipo, se ela não consegue passar isso em não só no tom, mas aí entra aquela regrinha, sabe? Que todo mundo sabe. 7% é a palavra, e aí tem 38% que é o tom de voz, e aí 55% a linguagem, que é uma coisa que até eu quero desconstruir isso aqui. Todo mundo fala, putz, vamos repetir esses números. Vamos lá. Então, um pitch bem formatado, ele está dividido em 3 etapas, é isso? São 3 etapas. Na verdade, isso aqui é uma pesquisa que foi feita, que fala que a importância da palavra, do tom de voz e da linguagem corporal, entendeu? Legal. E aí ele dividiu, nesse estudo lá, se eu não me engano, em 1960, saiu em 1967, ele dividiu nessas 3 áreas. Só que todo mundo se equivoca a falar assim, seguinte, o seu tom de voz é mais importante, a sua linguagem corporal é mais importante, é X%. E ele mesmo fez uma postagem e falou, não, peraí, não é assim. Né? Quando eu quis fazer isso foi para identificar emoções e atitudes, entendeu? Porque senão seria muito fácil eu só fazer a leitura da pessoa e mesmo que se ela fale uma outra língua, eu aprenderia aquilo, porque se só 7% é a palavra, eu conseguiria entender facilmente. Então vamos lá, então a gente não está falando que pitch não é só um texto, não adianta vir, por exemplo, um redator, escrever um pitch e o corretor repetir aquilo, né? Não, aí é 100% copy. Aí não tem nada de pitch. Aí não precisa de ninguém também lá Exatamente. falando, né? Ou seja, não é, então não é isso assim. Então se você está falando assim, eu vou fazer um pitch, e aí o meu vendedor, o meu corretor tem que falar exatamente o que está lá. É um robô. E não. Exatamente. Então você não vai adiantar, tá, gente? Então, assim, quando a gente está falando assim, o pitch, ele é um conjunto de tudo isso que a gente está falando. Então, no treinamento de pitch, tem que envolver essas características. Sim. Né? Eu costumo falar que assim, a confiança que a pessoa enxerga em você é a confiança que ela vai te dar. Tá, mas vamos voltar lá nos números. Vamos lá. Como que é? 7% primeiro? 7% são palavras, ou seja, o que eu falo. Um pitch bem sucedido, 7%... Então, mas na verdade eu estou desconstruindo isso. Porque se a gente for pensar de tal maneira...
é um conjunto e depende muito, você tem que ter o feeling ali, é muito aquilo da gente identificar, sabe, a hora do rapport e tudo mais. Porque se você for colocar só aqui, é que 55% é só linguagem corporal, eu ia ficar só me gesticulando na frente do cliente, Não, entendeu? mas isso não, você não precisa dançar lambada na frente Não, do não. cliente. Claro que não é esse o caso que a gente está falando aqui. Mas, tipo, mas esses números aqui, só pra gente entender, aqui, esses números é um pouco. Foi uma pesquisa que ele realizou. Que diz assim, Ele queria saber, na verdade, o seguinte, como é que ela ocorreu. Ele pegou alguns estudantes na área de psicologia e pegou fotos, né, ou só frases escritas. E aí queria entender ali qual a emoção que a pessoa estava sentindo. A intenção dele era descobrir a emoção, ou seja, se ela fazia uma careta, tipo, ou cara de dor, se a pessoa ia conseguir saber mais olhando a expressão, ou seja, a linguagem não verbal, ou a linguagem verbal. Ou a linguagem verbal ali, por escrita, vamos dizer assim, se ele iria identificar melhor isso. Ou seja, a linguagem não verbal, a imagem, foi muito mais assertiva para isso, mas para quando se trata de emoções ou atitudes, entendeu? Não para a comunicação em si do dia a dia. Para persuadir, algo do tipo. É claro que entra, sim. Então, ou seja, o cara tem que estar bem arrumado, tem a apresentação. Faz sentido, exato. Faz a diferença. A postura, principalmente. A postura dele faz essa diferença. A atitude, né? Sim. Eu acho que a atitude de quem está se colocando é o que... É por isso que eu falo, a confiança que você está ali, putz, o jeito que você se posta ali, confiante, você vai fazer o primeiro atendimento, a pessoa sentiu aquilo, ela vai te dar a mesma confiança, porque ela falou, peraí. Então imagina assim, vamos imaginar, beleza. Então o pitch é a união desses aspectos, né, de linguagens, vamos falar assim. Total. Eu tô falando da linguagem corporal. Nossa, colocou bem no das linguagens do, né? Que a junção das três. Das três linguagens, né? Que a gente está falando aqui. Então, agora imagina, vamos colocar isso para um tema que a gente falou no podcast passado, que é vender para aquele pessoal do Seu Mais. Legal. Esse novo público. Aquele novo público aquele novo público que a gente encontrou. Inclusive, se não ouviram sobre, volta lá, né? Tá no 14º, se eu não me engano. Se eu não me engano, 14º, 13º episódio, deve estar por aí. É um antes desse, para ficar mais fácil de você encontrar. Aqui é um que a gente fala do novo público que a gente encontrou, que é o Seu Mais, um público super legal, enfim, lá o podcast também está super rico. Uma evolução do público C, né? Exatamente. E como é que seria, né, Mel? Pô, aquele público que a gente falou, né, no podcast passado. Como que seria o comportamento desse cara? Como é que seria a linguagem verbal, não verbal? Construir um pitch, né, para aquela turma. Vamos começar aí sobre a gente não chegou a dar o nome que a gente colocou, não, pode falar? Não isso aí ficou em off, fomos proibidos de... Putz, então vai ficar difícil. Não vai ficar difícil não, mas vai ficar fácil deles entenderem, entendeu? Para o homem, eu faria da seguinte forma. Muito bem arrumado, claro, uma vestimenta ali impecável, para essa pessoa. O homem está falando o corretor. O corretor. E atendendo o homem do seu Plus lá que a gente falou. Beleza. Entendeu? Então, a vestimenta impecável ali, condizendo com a atualidade. Sim. Né? Então, não é impecável a gente falando assim... Terno e gravata. Terno e gravata dos anos 60. Não. Não é nada retrô. Nada retrô. Às vezes, talvez contemporâneo. Algo contemporâneo. Às vezes, nem Calma. Não. Contemporâneo. Um esporte impecável fino. Contemporâneo. Um esporte fino. Vamos dizer. Acho que é uma boa definição. Legal. Só para não se definir. Tem um livro não, tem uma revista muito boa que fala de moda masculina. Ele fala como se vestir e tal, não sei o quê. A gente podia trazer ela aqui qualquer dia para falar para os corretores e tal. É legal. Pois é bacana. Assim. E aí a gente traz tipo, os públicos e faz a referência. Performance imobiliária agora também é moda. Nossa, mas você ajuda na performance. O que ajuda na performance, 1% a gente tá colocando aqui. É válido ou não? E o menino aqui nem gosta. Nem gosta do dress code. É isso aí. Dress code. Isso é engraçado. Vai. Beleza. Então, inclusive, vai ser ele nem gosta. Ele nem gosta disso. Vestimenta alinhada. Postura à altura, é claro, né? Acho que tem que ter aquela questão de vencedora, né? Tem que lembrar que esse público exatamente, porque para quem não escutou ainda, é um público que está vindo uma ascensão, né? Então, ou seja, aquela posição de poder ali, é claro, tá ali com o ombro um pouco mais aberto e tudo mais, uma postura mais legal. Claro que não é uma postura snob.
Tá entendendo, O né? corretor como tá que eu ali quero para dizer? vender, né? Para apoiar Isso. o cara. Então tem que... Mas ele tem que mostrar que ele é autoconfiança, é vamos dizer assim. A autoconfiança, que ele postura da entende, da autoconfiança. autoconfiança, da autoridade, né? Porque é Boa, ele, a legal. pessoa precisa enxergar isso nele. Legal. Até porque esse cara, ele já pesquisou muito. Sabe tudo, Entendeu? né? Ele sabe tudo. Então, se sabe também que ele já pesquisou, a comunicação não tem que ser uma comunicação velada. Tem que ser uma comunicação mais aberta, assim, vamos colocar como uma comunicação cristalina. Porque esse cara, se você falar alguma coisa ali, deslizar, transparente, e se não for transparente para esse cara, não faz sentido. Então, as palavras têm que conduzir, tem que ter congruência, vamos dizer. Tá bom. Assim. Legal. Então, Né? esse é um público, se fosse... então, assim, lembrando que esse público, né, esse cara, ele é um workaholic, Então, ele tem mais de um emprego. Então, esse cara, e ele tá aí- querendo sentir confiança no corretor que tá lá, E né? sem blá blá blá, porque esse cara também ele não tem tempo para perder, entendeu? Então, o pitch falado, ele precisa ser objetivo. Objetivo. Ou seja, só quero vender para esse E público. para as claro. mulheres também, né? Falar aquele perfil de mulher que a gente falou, também são mulheres Inclusive, nesse mulheres perfil. super poderosas, né? Inclusive, assim. Perfil de mulheres que também não tem muito tempo a perder, não precisa de muito mimimi, não. Vai direto ao assunto e é isso. É isso, ela sabe o que quer, né? Mas vamos lá. A gente falando aqui sobre os homens, então tem esse alinhamento, o cara precisa ter o dress code ali bem, ou seja, pô, alinhado com a contemporaneidade, vamos dizer assim, né? Vamos lá, vamos com isso. E colocar aí que ele precisa ter uma postura, uma autoconfiança e precisa passar a autoconfiança, Sim, né? porque ali se ele já consegue ganhar a pessoa nesse movimento aí, vamos dizer assim, ele já traz essa abertura, né? Falou, peraí, eu não tô conversando com qualquer pessoa, tô conversando com um especialista aqui. É dar a sensação de que tá falando de igual para igual, né? Isso, total. Que isso é importante. E aí, na questão aqui da linguagem do produto também é importante, né, a gente frisar. Isso aí. Então, isso, na verdade, é uma complementação do posicionamento do produto. Então, é importante Total. ter essa continuidade, né? Nessa Tem muito isso. Então, e também tem o que vocês falaram no início. Se a gente comunica algo na parte de marketing, ali no funil de marketing, para trazer essa pessoa, é pegar essa comunicação e ajustar ela para dar uma continuidade, né? Para que o pitch, todo esse pitch que a gente está falando, né, principalmente o falado, o cara precisa entender qual foi a história que foi contada para esse cliente anteriormente até ele chegar ali, né? E o corretor, com todo esse preparo dele, é isso que é o pitch, né? É ele conseguir pegar, continuar essa história de forma preparada e o cliente entender que existe uma continuidade em todo o processo, né? Isso vai fazer com que o cérebro, principalmente, né? Por isso que o pitch também é feito, por isso que a ciência do pitch existe, que é para fazer com que o cérebro tenha menos esforço para tomar decisão. Total. Então, quando a campanha de marketing vem vem de uma forma e isso se quebra no plantão de vendas, o pitch não está alinhado com a campanha, gera estranheza, né? E toda vez que eu gero uma certa estranheza, o cérebro começa a reprocessar. Puta, será que é aquilo que eu vi é aquilo mesmo? O que será que está acontecendo? Né? Aí ele vai querer se certificar em algumas coisas e aí muitas vezes esse processo acaba alongando o processo de venda porque o cara não sentiu confiança em tudo que está acontecendo. Então, E aí, se ele não sentiu confiança, ele não entregou, o que faz sentido para ele e tudo mais. Me exato. lembrou um atendimento que foi muito engraçado, isso aí que você falou. A cliente chegou foi na obra, né? Estava em construção, estava terminando um prédio ali no Marista, em Goiânia. E a corretora me apresentar, ela fazia parte da coordenação, do time de coordenação, e foi um pitch mesmo. Foi em poucos segundos. Eu falei, seguinte, dona fulana, vou te apresentar agora o melhor produto da região, e esse produto é o melhor produto por isso, 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 isso. Enquanto eu falava isso, acho que ninguém tinha abordado ela dessa maneira. Ela falou, e tudo isso mesmo? Eu falei, tudo isso, vem comigo, que no final você vai entender. E aí ali também, o pitch, você já trava a pessoa, você já pega, já pega onde ela tá focando, sabe? Tipo, você já chama a atenção dela naquilo ali, ela fala, opa, peraí. Ela já constrói, eu acho que muita coisa ali no início, sabe? No início do pitch. Você conseguir prender ela nesses primeiros segundos, eu acho que faz muito sentido. Então é muito importante estudar, né? Acho que desenvolver um pitch para cada empreendimento, né? Total. Para cada, de repente, tipo de cliente, para cada segmentação. Tudo segue a parte do planejamento estratégico, né? Você faz o planejamento, entende com quem você está falando, e aí formata o projeto para atender aquilo, e aí, como consequência, vem
o atendimento, a comunicação. Então, um é consequência do outro. Não dá para fugir, né? E um bom vendedor, eu acho assim, quando ele olha para uma pessoa, ele já consegue fazer uma leitura de como é a vida daquela pessoa. Não assim, naquela parte de julgar, sabe? Putz, o cara é mal vestido ou não. Pô, deixa eu ver a forma física dessa pessoa. Ó, eu sei que ela gasta tempo treinando, então eu já sei que faz sentido para ela falar de uma academia ou estilo de vida aqui e tudo mais. Nossa, a pessoa cuida bem do cabelo dela ou da vestimenta dela. Então, ela, às vezes vai se interessar por isso. Eu tenho um espaço beleza aqui, entendeu? Então, acho que tem muito isso também. A questão do espaço gamer também, né? Que é uma tendência aí Pô, isso é legal. para os próximos É tempos. super, e acho que o corretor tem que saber, né? Apresentar um espaço gamer, por exemplo, né? Chega um cara lá que faz É. sentido para Ele ele. tem que entender que contém um espaço gamer, por que isso é importante, por que, né? Quem que é o público que tem o interesse nisso, eu acho que ele precisa entender. O pitch também faz parte do pitch, que ele seja desenvolvido pensando muito em cada projeto, né? Total. Em cada Isso é projeto e importante. Esse que ele direcionamento, siga, assim, né? né? Então, assim, Exatamente. se for ficar duas coisas, saber muito quem que é o público daquele produto, e já tem um estudo ali que foi feito, Isso né? é pra tudo, né? Pra tudo, Eu cara, acho que é muito pra importante isso. tudo, assim. Às Se vezes a você gente quer fala ter tanto sucesso, disso você tem que entender quem é que seu pra público. gente é normal, mas a gente desentende isso, o quanto isso é importante, de sempre estar Sim. comunicando isso com as E é pessoas, né? importante a gente falar também que até uns anos atrás, né? Até quando eu fiz a faculdade de marketing mesmo, a gente falava muito de público-alvo, mas a gente não falava de persona, né? Isso é uma coisa que começou a ser citada de uns anos para cá. Então, é muito importante a gente entender hoje que quando a gente entende o nosso público, não é simplesmente entender se é homem ou mulher, qual é a faixa de idade, onde mora, qual é a renda. Não. Você tem que ir um passo a mais, você tem que entender a parte psicográfica dessa mas pessoa. exatamente essa Então, palavra. quais são os medos, quais são os sonhos, quais são as tendências de comportamento, né? E sabe uma coisa que eu acho que é importante aqui? Eu acho que o corretor fazer perguntas antes, sabe? Ah, E sempre, começar o pitch, assim, sempre. sabe? Se você está na dúvida na identificação do cliente, então assim, prepara pitches diferentes, faz pergunta, né? Dependendo da resposta que a pessoa dá, você fala, cara, eu uso o pitch, levo o pitch para esse lado aqui, dependendo da outra, ele leva o pitch para o outro, enfim, consegue ter essa flexibilidade no Inclusive, acho que a gente já falou em outros podcasts aí, né, que a importância da pergunta. Né? Isso é fundamental, até pra você saber conhecer. fazer pergunta, né? Não é só fazer pergunta, é saber fazer pergunta. Tem que saber fazer pergunta. E sabe o que eu acho que é interessante também? Eu acho que o corretor tem muita oportunidade, como geralmente, né? Você tem um tempo ocioso, né? Muitas vezes, infelizmente, a gente tem corretores ali que ficam ali, porque tem que ficar aguardando na roleta, ou esperando o cliente. Eu acho que esse é um momento que o corretor poderia aproveitar para estudar essas questões, sabe? Total. É isso que eu acho que é legal, assim, sabe? Tentar ali entender, não simplesmente esperar e vamos ver o que acontece, né? Fala assim, pô, que pitch que eu posso colocar aqui? Pô, de repente eu tô de terno, puta, acho que esse cara é mais moderno do que, pô, eu tiro o terno, ou o cara chegou sem terno e eu tô com terno, ou o cara chegou com terno, puta, eu boto o terno, pô, não tenho, tento usar palavras mais sofisticadas ou não, né? Enfim, eu acho que é legal, num momento anterior, né? E muitas vezes, e a pergunta logo na sequência, né? Se preparar, né? Se preparar, exato. Eu acho que a palavra é essa, preparação e planejamento. Tudo que você tem que fazer, você tem que se preparar e tem que planejar. Então, de repente, fazer ali um script de como que vai ser o atendimento. Todo mundo segue sempre o mesmo padrão. Chegou, sempre tem umas imagens na parede, você vai para a parede, depois você vai para a maquete ou vice-versa, depois vai para decorado, depois vai para a mesa. Tenta alterar essa ordem, tenta fazer algo que fuja do padrão. Priscila, o que faz mais sentido para você? Começar pela área de lazer ou aqui pelo apartamento decorado? Ou você quer entender mais a maquete? Exatamente. Aí você já quebra completamente o padrão que todo mundo sempre segue, né? Começa por um, vai pro outro, vai pro outro. Aí Finaliza fica na mesa. uma comunicação assim que você parece decorada, né? E essa pessoa, ela tá visitando tanto projeto que com certeza ela já tá até esperando que você vai seguir esse... A mesma coisa, né? E quando você quebra isso, o padrão, você já vai passar a sensação de, opa, esse atendimento aqui é diferenciado. O produto é diferente. Esse cara, estão me entendendo aqui, né? Sim. Esse é um ponto muito importante. Estão me entendendo e eu acho que a possibilidade do cliente se sentir desse jeito, dele comprar, é melhor. Então, assim, atendimento e pitch é muito isso. Eu acho que a gente precisa ter um foco nisso, mas assim, a gente falou do corretor aqui, mas acho que também a incorporadora tem que olhar para isso, né? Não, demais. Colocar uma experiência, né? Tem que pensar nessa experiência. A incorporadora precisa pensar, por exemplo, assim, pô, eu faço reunião semanal
com os corretores e muitas vezes, né, eu vejo muito incorporador reclamando que essas reuniões são improdutivas. Mas será que se nessas reuniões falasse sobre pitch, será que elas não seriam mais produtivas? Pô, quem aqui fez uma apresentação ou usou um pitch diferente nessa semana que viu que deu algum resultado para achar um aprender com o outro, sabe? Eu acho que é bem Assim, sobre isso, sabe? Eu acho que isso é legal, assim, né? Aproveitar isso. Muitas vezes a gente vê, né? A gente participou de várias dessas reuniões, você vê, puta, cheio de achismo, machismo, eu acho que isso vai dar certo, eu acho que aquilo está errado, assim, eu acho que essas reuniões deveriam estar focadas em melhorar a performance ali interna, né? Pessoal, o que a gente pode fazer, eu acho que é sair um pouco né? do superficial e do subjetivo e ir para algo mais específico, sabe? Tem mais profundidade. Muitas né? vezes a imobiliária ela passa números para o incorporador e o incorporador está feliz com isso, em ter os números, mas não é o suficiente. Precisa ser um pouco mais detalhado. Putz, mas é bem isso que vocês falaram. Mas é uma boa dica. O mercado imobiliário está muito sobre números, coisas infladas, vamos dizer assim. Putz, eu preciso de 100 corretores, 200 para vender meu produto. E esquecem de afiar o machado desses corretores, sabe? Eu acho que é muito aquela história de eu finjo que te engano, você finge que acredita, sabe? Demais. Existe essa filosofia no mercado imobiliário de vamos fazer um meeting. Para quantos corretores? Para 3.000 corretores, para mostrar para o incorporador que o projeto vai vender igual água no lançamento. Isso é enganação, gente. A gente sabe que no final mesmo, 200 corretores desses vários vão estar lá no final de semana do lançamento. Depois de um mês, não tem nem 30. E depois de 5 meses, não tem nem 10. É verdade. Então, assim, eu acho que sair um pouco dessa questão da quantidade de se auto-enganar e ir para a questão da qualidade mesmo, sabe? Eu acho que o mindset do mercado como um todo precisa começar a mudar. Trabalhar um pouco nesse sentido, né? Mas é legal. Então, assim, eu acho que ter reuniões na qual a gente vai desenvolvendo atendimento, pitch, experiência, eu acho que é uma dica legal aí para o incorporador guiar, né? Vamos dizer assim, o time de vendas e o time de os corretores, as imobiliárias. Achei legal também as imobiliárias também ficarem preocupadas com isso também, né? Muito, Nossa, um de baita fato, de um na verdade, né? diferencial. Imagina a imobiliária né? que prepara o time para entregar esse tipo de informação. Na verdade, eu te falo... Pitches diferentes. Cara, qual foi o pitch que mais deu certo? Sem nem saber ainda, talvez eu busque esses números, mas eu te falo que talvez as imobiliárias que mais devem vender nem são as que têm um número maior de corretor, mas as que têm os corretores melhor treinados, preparados, entendeu? Que tem um conteúdo recentemente eu tive uma conversa com um desses bons amigos do mercado imobiliário e, tava vendendo mais de 10 milhões por mês e fazendo um treinamento que a gente realizou com ele uns anos atrás, que legal. que ele deixou de fazer. Ele falou, você lembra aquele treinamento que a gente fazia uma vez por mês? Cara, eu faço todo dia. Então, meu time chega aqui, eu treino eles todo dia, o time ele treina todo dia. O treinamento dura 20 minutos, ele treina, e quem não chega no horário não participa da roleta. Então, assim, para você ver, né? Por que esse cara tá voando no mercado? E voa por quê? Voa porque prepara o time. Voa porque faz com que o time... Então, assim, atendimento para ele, conhecimento de produto, não sei se ele faz treinamento de pitch, mas isso está lá, né? E se exercita. Antes de começar o meu trabalho, Franklin Covey, né? Vou afiar o machado ali e tal, né? Stephen Covey colocava isso nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Tem que o termo que ele usava. Então você fica... Eu acho que isso é importante, assim. Eu acho que se não dá para fazer todo dia, vamos fazer semanal pelo menos, né? Vamos fazer no mínimo mensal. E o próprio, se não tiver isso também, né? O corretor não tiver isso dentro da casa dele, ele mesmo tem interesse de buscar, né? Porque, de verdade, essa parte de atendimento é muito mais uma ferramenta dele interna, aí eu falo emocional, de repertório, entendeu? De saber, e existem várias ferramentas, se a gente for colocar aqui exemplo, para atendimento e um bom atendimento. Putz, você pode ir lá estudar rapport, entendeu? E treinar isso em casa, treinar na frente do espelho, treina com a família. Aí, putz, a técnica de spin, que é muito poderosa, né? Que nada mais é do que boas perguntas formular, né? Senta... Para conduzir o atendimento. Para conduzir o atendimento. Senta, começa e pega uma folha dessa que veja A gente faz alguns clientes ocultos de vez em quando, né? E a gente percebe que muitas vezes o corretor deixa o cliente conduzir o atendimento com as perguntas referentes ao projeto. Ou ele fala sobre isso. e fala. Eu já falei isso aqui já.
todos nós aqui, nós saímos de casa ou para vender ou para ser vendido, vamos dizer assim, né? Ou para comprar. Ou Né? para, entendeu? Então, tipo assim, você é quem hoje? Você comprou a história de quem você tá vendendo ou ele comprou a sua história, entendeu? Então, você tem que ficar ligado nisso. É algo que eu gosto bastante de falar por conta disso, meu. Alguém vai vender. Sim. E uma boa forma de você vender de uma forma subliminar é usando os gatilhos mentais, né? Exato. E aí eu acho que é legal, quando a gente fala de pitch, colocar os gatilhos mentais no pitch, Sim, né? total. Ó, pô, e aí é legal assim, né? Porque, pô, você vai falar da piscina, lembra? A Usar essas viagem muito da palavras, viagem tal, subliminar, de fazer a exatamente. pessoa se sentir no lugar, vivendo com a família, principalmente quando tem filho, né? Porque os pais, eles Total. pensam muito mais nos filhos, às vezes, do que neles mesmos. Ah. Então, fazer com que ele imagine o filho brincando, crescendo naquele lugar e tudo mais. A própria questão da urgência nos lançamentos, né? Que é muito utilizada. Antecipação, novidade. É isso aí. Enfim, então, são algumas coisas importantes que acionam partes do nosso cérebro que a gente nem percebe, mas que estão sendo acionadas, né? Porque a gente sabe que venda é emoção, né, meu? Total. Então, se você consegue ir ali pegando esses gatilhos e acionando, A própria no parte final... da prova social, que são coisas que eu não vejo sendo muito utilizadas. Mostrar Nossa, outras pessoas que já compraram felizes com aquilo, sabe? Depoimentos de pessoas passando, de repente, no próprio stand. Esse tipo de coisa faz total diferença. Exatamente. Eu tenho essas lembranças, né? Engraçado. Eu gosto de trazer aqui. Eu fui sair para comprar um carro, né? E assim, um senhorzinho mesmo. Cara, eu sentei com ele, eu gostei demais daquele carro. Tava muito novo, tava muito novo. E assim, eu gosto de prestar atenção quando alguém tá me vendendo alguma coisa, né? E ele, a nenhum momento, ele tentou me vender, meu. Ele praticamente me deu uma... Ele entendeu o tipo de pessoa que eu era e ele falou o seguinte: você tá começando a olhar um carro, né? Vou te falar as principais coisas que você precisa saber na hora de comprar um carro. E foi me dando uma aula. Pá, pá, pá. Só que tudo que ele falava linkava ao carro que ele viu que eu gostei. E ele pá, 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 pá. E aí no final ele falou, cara, é isso. Sai pra olhar seu carro. Aí minha cabeça, porra, mas eu quero esse carro. Eu quero esse carro aqui. Mas se eu cair na dele aqui, né? E cara, eu falei, cara, ele não tentou me vender nenhuma hora diretamente. Mas a todo momento eu falei, Ele te caraca, esse educou cabecinha ali. branca me educou aqui. E ainda colocou o carro dele como... Vocês lembram na matriz de conteúdo? Muito louco, né? Porque, Exato. ó, qual que é o próximo passo depois da educação? Conversão. Conversão. Tá vendo como é muito louco aquela total, matriz? meu. Lembra a É matriz? total, a matriz, A matriz, inclusive, você verdade. começa E lá. na verdade é uma forma até de entender por que hoje em dia o infoproduto estourou, né? De uns anos pra cá, infoproduto tem medida igual água na internet, assim, a Exatamente, ponto de muita gente fazer curso de tudo e vender muito. Vender muito. Então, isso mostra o poder da educação, Da educação, pois é, exatamente. na venda, né? Porque infoproduto nada mais é Porque do que você. conteúdo e aprender ali, né? Você tá Exatamente. aprendendo, exato. Vale entreter, Uma boa educar, estratégia, né? Aí, ó, converter. vale uma dica. Putz, se tiver algum corretor aí que tá escutando a gente, ou algum gestor aí que tá escutando a gente, que já usou alguma técnica parecida, fala pra gente que a gente vai falar aqui da sua experiência. Aí, e quem sabe você não entra, ó, não fala aqui com a gente aqui também, hein? Fica legal contar essas experiências aí do mercado Acho imobiliário. Já legal. imaginou vendendo, educando no mercado imobiliário? Putz, ia ser legal isso aí, cara. Ó, já tem até o... O Vendendo e nome educando. do podcast aqui. Eu acho isso bem legal. Acho que tem... eu acho que... Então, para a gente fazer um grande resumo aqui, né? Acho que quando a gente está falando de atendimento e pitch, estamos falando de todos esses aspectos que a gente falou aqui nos últimos quase meia hora, na qual o corretor, o incorporador, a imobiliária e os gestores precisam prestar atenção, né? Ou tem pontos aí para se diferenciarem, né? Eu acho que vale a pena estudar cada vez mais. Eu acho que precisa ser aproveitado esse tempo um pouco ocioso que às vezes os corretores ficam durante o dia para afiar o machado, como diz Stephen Covey, e tomar conta, sabe, desses detalhes, porque, né, a gente sabe que venda é detalhe. Sim, e eu acho que também muito uma questão da postura, né? Porque muitas vezes, assim, eu percebia quando eu era corretora e estava na ponta, né? Alguns corretores, às vezes, vão para o stand e eles têm um pouco daquela cabeça CLT, sabe? Tipo, tô saindo de casa para trabalhar, tô fazendo meu trabalho só pelo fato de estar aqui.
Existe muito isso. Esperando, E né? na verdade não, quando você é corretor, você é empreendedor. Total. Então, se você não correr atrás, você não tem resultado. Não adianta você sair da sua casa, gastar com transporte, com roupa, com alimentação, para estar num lugar esperando algo cair do céu. Você não Saiu tem que com a esperar a intenção de oportunidade, vender, tem né, que meu? fazer a oportunidade, né? A corretora é um empreendedor. É né? um empreendedor, nossa, e um baita de um empreendedor. É, empreendedor. O cara Então, tá ali. assim, os retornos que ele pode ter são altíssimos. Os retornos, Só saiu uma que- pesquisa aí recente que fala que é o maior, tipo, retorno que tem, né? meu? Se você pegar, imaginar, né, o investimento que você tem que fazer pela taxa de retorno que você pode ter, É muito alto. ser um empreendedor Ainda mais depende do corretor, nicho ainda. exatamente, é um ótimo negócio, né? Porque você sofre pouco risco, você tem pouco investimento e você pode ter altos ganhos. Sim. Então, por isso que eu acho que precisa ter essa preocupação com o atendimento e pitch. Pô, aproveita essa oportunidade e vamos fazer isso e faz isso acontecer, assim. Acho Vai que pra isso cima pra fazer, né? Pra fazer o que a gente ama, que é falar a coisa certa, na hora certa, pra pessoa certa. Exatamente. Que é o conjunto aí, o combo que acaba resultando na venda. E se você junta isso com online, então, aí pronto, aí você... Aí tá Explodiu. voando, né? Aí você decola. Hoje tem muita gente ganhando dinheiro no mercado imobiliário porque pegou o gancho aí do online e tá decolando. Ah, total, As meu. coisas. Muito legal isso aqui. Mas temos que finalizar o tema de hoje É isso aqui. aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês realmente tenham tirado proveito, que isso aqui tenha sido bastante proveitoso para vocês. Dicas, enfim, gostou, não gostou, fala com a gente, né? Manda Aonde onde? mesmo? Manda onde? Então. Manda no nosso arroba lá, ó, @dgbz_, que é nosso Instagram, né? Ou no dgbz.com.br, que é nosso site, e lá também tem todos os podcasts nossos. Todos. Se quiser maratonar, entender tudo sobre o mercado online, sobre o mercado imobiliário, vai lá, né? E comenta, pô, deixa lá. É Comentário. isso Manda um aí. direct pra gente. Interaja com a gente também, manda perguntas, dúvidas, sugestões, enfim. Vamos criar essa comunidade aí que é para trazer clareza sobre esse mercado que Nós somos legais, né? Não, a gente Pode E falar com a modestos também, gente, assim, muito pode modestos. falar, a gente é legal. Assim. pode mandar que Se vamos você responder quiser, tudo. tem alguma coisa, eu quero saber alguma coisa, pergunta lá, vai que a gente A responde gente, aqui a gente assim, é né? gente boa, prometo. É que a gente traz pra cá, Minha né? mãe fala que eu sou legal, né? Tá até hoje, né? Pelo menos. Mas é isso. É isso, gente. Vamos fazer a chamada pro próximo. Cara, É o isso próximo tá surreal. Nossa, é Esse muito o legal, tema né? tá da absurdo. tendência, né, esse tema. Esse tema A gente... influenciadores, tanto do mercado imobiliário quanto também os mega blaster influenciadores que a gente vai trazer Como lá, né? que você pode usar, né, essa ferramenta forte que existe hoje em dia para potencializar o seu projeto, o seu resultado. Vem com a gente que você vai entender como fazer isso. Nossa, vem com a Muito gente. bom. Esse é o próximo episódio. Fica ligado aí. Então, Lembre-se que o melhor... Ainda está tá por por vir, né? Obrigado. Beijo, Brasil!